Boa noite. Então, hoje eu gostaria de falar sobre duas famílias polonesas que eu ajudei a pesquisar, né, aqui da região de Curitiba, duas famílias de origem polonesa. Basicamente são as famílias Gapski, ou Gapa, e Klos, ou Kłos. São famílias que vieram do Império Alemão. Mas como assim famílias polonesas que vieram do Império Alemão? Então, o que aconteceu? No século XVIII existia um país chamado República das Duas Nações. Era uma união entre a Polônia e a Lituânia, uma nação que existia já há alguns séculos. E no século XVIII, esse país foi invadido, né, pelos prussianos a oeste, alemães, né? Ainda não existia a Alemanha, existiam vários reinos. A Prússia foi quem invadiu a Pomerânia polonesa e a Silésia, né? Os russos invadiram o leste, né? E os austríacos o sul dessa nação, né? Então, basicamente, o território que a gente conhece da Polônia hoje estava dividido entre germânicos, russos e austríacos, né? Então, eu já falei um pouco disso nos meus primeiros vídeos, quando eu falei das famílias Tatarin e Wszołek. Eu falei dessa porção sul da Polônia e oeste da Ucrânia que pertenciam à Áustria. E hoje eu vou falar de famílias polonesas que vieram, né, das regiões da Pomerânia, Pomorskia, no norte da Polônia, que pertenciam à Prússia, e da Silésia também, Śląskia, que também pertencia à Prússia. O que aconteceu? No século XIX, em 1871, os diversos estados germânicos se uniram e formaram o Império Alemão. Então, né, este oeste da Polônia passou a fazer parte do Império Alemão. Foi quando esses imigrantes vieram para Curitiba. A família Gapski, por exemplo, chegou aqui em 1875, 4 anos depois da formação do Império Alemão, né? Então, estou falando de famílias desse contexto. É interessante a gente notar que, dependendo da colônia, na região de Curitiba, os imigrantes vinham de regiões específicas, eles se agrupavam, agrupavam-se colonos de uma região específica em determinada colônia. Por exemplo, a gente falou da colônia Tomás Coelho, em Araucária, nos primeiros vídeos, e lá havia poloneses e ucranianos é, do sul, né? Então, poloneses do sul da Polônia e ucranianos que fica ali perto. E agora nós estamos falando de uma comunidade, então, são casamentos da igreja de Santana do Abranches, no norte de Curitiba, e são famílias de poloneses, na maior parte, não todos, mas na maior parte, do norte da Polônia, né? Dessa região da Pomerânia ou Pomorskia, né? Que fica ali nas redondezas de Gdańsk. Então, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vou pôr um pouquinho de música polonesa. Então, vamos falar um pouquinho, né? Vou mostrar o mapa rapidamente, o mapa do Império Alemão, né? Então, o que a gente conhece como Alemanha hoje, né, vem até aqui, né? Então, Berlim, né, fica aqui nessa zona oriental da Alemanha. E tudo isso aqui hoje em dia, todo esse território é Polônia, né? Então, essa parte centro-oriental era invadida pela Rússia e o sul aqui pela Áustria, né? Então aqui nós temos a Silésia e aqui essa região da Pomerânia, né? Só para vocês terem noção do que a gente está falando, né? Do mapa. Baixar um pouquinho aqui o volume. Então, nós temos aqui a família de Edmundo Gapski, que é o avô, que é o pai, aliás, que é o pai dessa minha amiga. E nós temos aqui os antepassados dele, né? Então eram todos poloneses, né? Então nós temos aqui os avós paternos de Edmundo Gapski, né? Em alemão,
porque era o Império Alemão, ele veio do Império Alemão, o nome está em alemão, mas em polonês seria Piotr Paweł Gapa, né? Esses sobrenomes eslavos, eles podem, os sufixos podem mudar. Então aparece Gapa, quando chegou no Brasil mudou para Gapski. Com a família Tatarin, que é ucraniana, a gente já viu também, era Tatarin, chegou no Brasil, registrou o filho como Tataruk. Então, não existe uma forma correta. O que importa mais é o radical, né? O Gap e o Tatar, né? Então, aqui pode variar Gapa, Gaps, que não tem uma forma correta e outra errada. Tá tudo certo. Pode ser Gapa, Gaps, que existia uma liberdade naquela época, digamos assim. Então, nós temos este casal, né, que veio da Pomerânia polonesa, né, que fica então aqui no norte da Polônia, né? Só para eu vou exemplificar aqui, né, com um documento do Arquivo Nacional lá no Rio de Janeiro, né, com as listas de passageiros. Então aqui nós temos, né, Polgapa, o Pavel, né? Na verdade, eu disse que ele chegou, que ele tinha chegado ao Brasil em 1875. Na verdade, não. Ele saiu, né, ele chegou ao Rio de Janeiro a 30 de abril de 1876. Sendo que a segunda filha dele nasceu em Curitiba no fim de 1876. Ele já tinha um filho, Jan Thomas, que parece ter morrido no navio, pelo que contam. Então, o navio em que ele veio era este, né? Onde ele embarcou? Ele embarcou em Antuérpia, hoje na Bélgica, né? Então ele atravessou, saiu do norte da Polônia, atravessou todo o norte da Alemanha, tudo era Império Alemão, chegou até, talvez tenha atravessado o Reino dos Países Baixos até chegar ao Reino da Bélgica, né? Em Antuérpia. Não sei se isso foi por terra ou por mar, né? Então foi de lá que ele embarcou. E a procedência, hoje tão fácil de achar, Skurt. Em polonês, na verdade, aqui seria um O, com, a gente chama de acento, na verdade, eles não chamam de acento, a própria, faz parte da própria letra, o que a gente chama de acento. Então, estaria escrito SK ou acento RCZ, e a pronúncia é Skurt, né? Isso há 20 anos atrás foi muito difícil de descobrir, e hoje tão fácil aqui, né, essa informação. Então, ele veio com bastante gente, né? Então, ele veio com a esposa, Anna Szczepańska. E eu acho que ele veio com alguns irmãos dele também, e o filhinho, Thomas, né? Que talvez tenha morrido pequeno, não sei se morreu na viagem ou não. É, Enfim, é uma informação que foi realmente muito difícil de encontrar na época, né? E os nomes dos pais deles, a gente conseguiu aqui em Curitiba mesmo, quando a gente pesquisou a certidão de nascimento da filha deles, Maria, que nasceu aqui, lá constava o nome dos pais, né? E a gente tem esses sites com bancos de dados, né? Então a gente tem esse aqui, PTG, na verdade é Pomeranian Genealogical Association, né? E nós temos também o Geneteca. Esses dois sites são muito bons para pesquisar, e nos dois a gente consegue encontrar essa família associada, nascida em Skurt, né? Então, Skurt fica aqui no norte da Polônia, né? E as outras famílias, então, aqui, os avós paternos de Edmundo Gabs, que vieram de Skurt, e os avós maternos, né? Então a gente tem aqui Johann Zgoda, ou Jan, em polonês, Jan Zgoda, filho de Jakob Zgoda e Katarzyna Zakrzewska, né? Então, neste site aqui, Pomeranian Genealogical Association, e também nos próprios documentos da Igreja de Santana do Abranches, a gente encontra
a procedência desse casal, né? Então aqui, Jakub Zgoda e Katarzyna Zakrzewska, né? Nascidos em ali é um pouco difícil de ler, é Lignove, Lignove, tá? E é exatamente o casal que a gente encontra nesse banco de dados aqui da Pomerânia, Lignove Szlacheckie, hoje seria o nome da cidade, Jakub Zgoda e Katarzyna Zakrzewska, né? Que é uma cidadezinha muito próxima de Skurt, né? Então, é isso que eu estava tentando explicar, né? Então, como a gente pode ver aqui, em Abranches havia famílias que vinham dessa região, né? Norte de Curitiba, famílias do norte da Polônia que se estabeleceram ali, né? Mas há também algumas exceções, né? Não era assim também tão fechado, só vinha colono daquela região. Porque a avó materna de Edmundo Gapski, Maria Nalevaia, é filha de Jacob Nalevaia e Lúcia Causa, né? Não sei se a pronúncia em polonês deve ser Lucia Causa, né? Porque C com I em polonês é Ti. Eu achei aqui também a família Nalevaia, né? Jacob Nalevaia e a esposa, né? E a procedência aqui, isso aqui tá bem difícil de ler. Só dá para entender perto de Częstochowa, que é a cidade uma das cidades mais religiosas da Polônia, associadas à Nossa Senhora de Częstochowa, né? E tem um outro documento aqui com esse mesmo casal, Jakub Nalevaia, Lucia Causa. E aqui, a menina é nascida, a filha deles, no caso, nascida na aldeia de. E alguém conseguiu decifrar isso antes de mim. Essa é a aldeia de Hrustice. Hrustice, né? Então, Hrustice, tá? E aqui está escrito foi batizada na igreja paroquial de Szkowice. Eu andei pesquisando isso daqui e tá certo mesmo. A cidade se chama aqui é Siokowice, né? Então aqui a gente não é um T, é uma letra polonesa, é como se fosse um L cortado, tá? Siokowice, então exatamente aqui. Eles moravam nessa aldeia de Hrustice, né? E às vezes batizavam os filhos em Siokowice, né? Então, aqui a gente não tem já uma família do norte da Polônia. Eles também vieram do Império Alemão, porque o Império Alemão ocupava todo esse oeste da Polônia, né? Mas já uma diferença de procedência, né? Então, como a gente pode ver aqui, né? Então, os avós paternos e o avô materno de Edmundo Gapski que vieram do norte da Polônia, né? Skurcz e Lignov Szlacheckie, né? E a avó materna veio do sul. A avó materna e os pais dela, né? Da aldeia de Hrustice, tá? Da Silésia. Então é interessante, porque no caso da paróquia de Abranches, o padre colocava os nomes dos lugares de onde eles vieram. Isso é muito rico, isso ajuda muito, né, a gente nessas pesquisas. E mais recentemente, eu ajudei uma outra amiga, que nem conhecia essa primeira amiga, que é neta de Dembo Close, né, nascida em Curitiba também. E o que é engraçado é que a família Close, ou na verdade Quos, então, Francisco Quos, aquela letra polonesa, e Juliana Sprada, os dois vieram da mesma cidade da família Gapa, ou seja, da cidade de Skurt, o mesmo lugar de onde. Então, estavam na mesma colônia de Abranches ali se casando, então, aparentemente veio bastante gente dessa cidadezinha de Skurt para Curitiba. Tá?
Inclusive o Jacob Quos, é, deixa eu só ver uma coisa aqui. Não, na verdade, o Francisco Quos era filho de Jacob Quos e Katarzyna Schuster. E é assim. E a Juliana Sprada era filha de Josef Sprada e Ana Gapa. Ou seja, as minhas duas amigas que nem se conheciam têm Gapa na família e os dois, as duas linhagens masculinas, né, Gapa e Close, vieram de Skurt. Muito, muito engraçado, isso, curioso. Né? Então, a mesma coisa acontece para o avô dessa minha outra amiga. É, a família Close, a família Sprata, então eles vêm de Skurt. A avó materna do Dembo Close, Francisca Domachowska, ela nasce em Osijek, né, que fica ali pertinho de Skurt, né? Osijek. E o avô materno de Dembo Close já tem uma procedência um pouco diferente, então é a família Kwiatkowski, tá? Nos registros da Igreja de Abranches não aparece a procedência, mas graças ao site Geneteca é possível pesquisar por casamentos em todas as regiões da Polônia e um pouco da Ucrânia. Então, pesquisando por essa combinação de Mateusz ou Maciej e Kwiatkowski e Antonina, né, que eram os pais desse Adão Kwiatkowski, eu achei um casal na província de Łódź, no centro da Polônia, então seria uma região dominada pelos russos. Achei aqui Mateusz Kwiatkowski, e Antonina Maichak, né? Então eles teriam se casado nessa cidade de Stryków, mas ele teria nascido em Osse e ela em Piaskowice, né? Então, são genealogias um pouco parecidas, né? Tanto do pai da minha primeira amiga lá das pesquisas de 20 anos atrás e dessa minha amiga cuja família eu pesquisei mais recentemente. Então, é bem interessante. Então, a gente consegue separar por bloquinhos, né? Provavelmente, se você tem parentes no norte de Curitiba, Abranches, é bem possível que a sua família tenha vindo do norte da Polônia ou da Silésia. Se você tem origem em outros lugares, como na colônia Tomás Coelho, em Araucária, é mais possível que a sua família tenha vindo do sul da Polônia, de um território dominado pelo Império Austríaco. A gente começa a fazer essas conexões quando a gente estuda genealogia. Então é isso, eu só queria compartilhar um pouco desses conhecimentos com vocês. E assim a gente encerra mais um vídeo. Muito obrigado. Tchau, tchau.